Olá, meu irmão, minha irmã, paz e bem, salve Maria Imaculada, bom dia, boa tarde, boa noite, talvez até boa madrugada para você que vai assistir esse vídeo. Gostaria de fazer a meditação do Evangelho desta quarta-feira com vocês, que está lá no livro de São Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, minha gente, muito bem. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Nós precisamos aqui entender, minha gente, que a lei e os profetas simboliza a Bíblia, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, na sua totalidade. Jesus solenemente então diz que ele não veio para abolir nem a lei nem os profetas. Ou seja, Jesus não veio para fazer deixar de ser pecado aquilo que já era tido como pecado nas Sagradas Escrituras e não veio para poder criar, entre aspas, uma nova lei para os seus irmãos a fim de lhes tirar a obrigação de obedecer a Deus nosso Senhor. Ele diz que não. Ele diz que veio para dar pleníssimo cumprimento. Então, o que vem a ser esse pleno cumprimento? Esse pleno cumprimento a qual nosso Senhor Jesus Cristo fala significa a sua graça. Ele veio para nos ajudar, por meio da sua graça, a praticar os mandamentos que está na lei de Deus nosso Senhor. Porque sem a graça de Deus, sem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não somos capazes de cumprir nem a lei e nem os profetas. E ele continua dizendo, olha, em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Ou seja, a lei de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, ela é sempre eterna, ela não sofre alterações, ela não pode sofrer alterações de modo algum. Por isso que peca e erra profundamente todo homem e toda mulher que, por causa dos seus pecados, querem adaptar a lei de Deus nosso Senhor ao seu bel prazer para poderem continuar vivendo no erro, para poderem continuar a viver no pecado. Age de modo errado, age de modo desonroso a Deus nosso Senhor. E aí, nosso Senhor Jesus Cristo adverte de modo profundo as pessoas que têm essa tendência de justificar os seus erros utilizando a lei de Deus, distorcendo a lei de Deus. Ele diz assim: portanto, quem desobedecer um só destes mandamentos, por menor que seja,
E ensinar, olha só, e ensinar os outros a fazer o mesmo será considerado o menor no reino dos céus. Ou seja, Jesus diz aqui, não basta apenas desobedecer um só destes mandamentos para que seja considerado o menor no reino dos céus. Não basta apenas. Se você fizer isso daí e ainda por cima ensinar os outros, incitar os outros a fazerem, você vai se tornar um nanico no reino dos céus. Infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, quanta gente faz isso, não é? Quantas falsas doutrinas espalhadas pelo mundo aí afora. Quantas seitas surgiram para causar confusão na cabeça do povo de Deus por causa disso daqui, por causa da desobediência aos mandamentos de Deus, por menor que eles sejam. E aí Jesus vai dizer, porém quem os praticar, ou seja, praticar os mandamentos de Deus, será considerado grande no reino dos céus. Ou seja, receberá a salvação eterna. As portas dos céus estarão abertas para as pessoas que praticarem com lealdade, com fidelidade, os mandamentos de Deus, nosso Senhor. Peçamos a Nossa Senhora Aparecida que nos ajude a viver de modo pleno, de modo fiel, os mandamentos de Jesus, seu divino Filho. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e Maria Santíssima, sua Mãe. Paz e bem.